E gostaria, aos presentes aqui e a todos, em nome do nosso presidente Roberto Cepeda Matar, presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, trazer alguns fatos e trazer o posicionamento, enfim, a visão do nosso sistema COFITO e CREFITOS, então todos os regionais dos estados do Brasil. Mas antes de começar com isso, eu gostaria, com a sua permissão, presidente Paulo Paim, mais uma vez, de destacar aqui, e aí vou fazer um link com esse destaque, a presença da cacica Acuabe, do Rio Grande do Sul, chefe do povo charrua, e o seu esposo que estão aqui. Ok. Irmão, o seu irmão que estão aqui. Ainda bem que esclareceu, hein? Ainda bem. Foi bom, viu, doutor? Em tempo. Em tempo ainda. Fazer esse destaque e dizer para os senhores, já iniciando essa fala aqui, que isso remonta um pouco da nossa história, né? Assim como nós temos hoje todo um cuidado, uma proteção com a tradição e com os povos indígenas representados aqui por vocês, nós estamos aqui falando também de uma medicina tradicional, oriunda de um outro sistema, né, que se organiza filosoficamente com outros mitos e que isso não pode ser apagado ou sequer não ser mencionado, mesmo sendo nós um outro país, mesmo sendo nós ocidentais, diferente dos orientais, não podemos, ao nosso bel prazer, ao nosso sistema de crenças, ao nosso sistema de mitos enquanto sociedade, simplesmente pegar a técnica que é uma agulha, estudar a anatomia, mesmo que seja ela anatomia energética, que foi muito bem explanada e acredito que provada, porque não precisa de provas, uma coisa que já está amplamente provada pelos estudos e pelo que se sabe, né? E que se tem publicado já, mas pelos que me antecederam, dizendo que sim, nós trabalhamos sobre um sistema energético de fluxo de Qi, através de meridianos pelo corpo, pontuando acupontos. Então, não quero aqui me deter a discutir esse tema, mas fazer essa relação com os povos indígenas aqui e dizer que sim, nós temos que olhar para essa história de mais de 5.000 anos da medicina tradicional chinesa. E dizer com isso, senador Paulo Paim, a todos que nos ouvem, que seria, no mínimo, perigoso, no mínimo negligente, nós simplesmente pegarmos uma técnica, como bem colocou a representante do Conselho de Nutrição, a Deise, sem o entendimento do que tem por trás daquela técnica, e ela trouxe ali como, enfim, um sistema de avaliação, e que no caso aqui são os meridianos, são os 5 movimentos da medicina tradicional chinesa, o entendimento deles de como a natureza se manifesta em nós. Então são 5 elementos, 5 movimentos. Da teoria do Yin e do Yang, muito bem apresentada aqui, acho que foi o Alex, que trouxe aqui em trabalhos científicos, onde aparece, né, as polaridades Yin e Yang do Qi, da energia. E nós simplesmente saímos por aí colocando pontos. Porém, faço um adendo, senador e demais que nos ouvem. Todo mundo que já estudou acupuntura, todo mundo que já se tratou com acupuntura ou buscou alguma técnica, né, integrativa e complementar, sabe o quanto essas técnicas são generosas. O quanto até mesmo uma pessoa, e aí como muito bem colocou o Jean, que talvez tenha feito uma formação duvidosa, que talvez tenha feito uma formação com professores que não entendem o que estão ensinando, e que talvez pratique algo que profundamente ainda não entendeu, o quanto essas técnicas integrativas, elas são generosas, elas produzem algum bom efeito no paciente. E aí a citar, nós temos o desenvolvimento e o estudo ocidental de técnicas orientais, e que com métodos científicos ocidentais, cartesianos, que respeitam uma outra lógica, provam e confirmam, mesmo que parcialmente, os efeitos dessas abordagens terapêuticas, como a acupuntura, como as abordagens da medicina tradicional chinesa. Então, sobretudo, é importante nós percebermos essa generosidade das práticas, em que todos os que utilizam ela e que se beneficiam dela têm resultados. E aí, falar de riscos, e aí já foi colocado aqui por vários na mesa também, falar de
doença, desculpem ser tão claro e tão simples assim, mas eu acredito que é uma audiência pública, a gente não deve aprofundar muito em técnicas, né, em linguagem técnico-científica, é uma coisa. E para isso nós temos uma abordagem, e aí foi bem colocado aqui, uma doença biológica, uma doença nosológica como o diagnóstico, tratado por todas as nossas profissões. E aí faço uma correção, não gostaria de fazer, mas um acréscimo talvez, na fala do Dr. Irã, dizendo que sim, todas as outras profissões da saúde no Brasil estudam fisiologia, semiologia, e todos nós nos formamos. Eu não sei aonde que vem a ideia de que só uma classe estuda anatomia, fisiologia, semiologia e faz diagnósticos. Mas ainda assim que fosse só uma classe, nós estamos falando de um diagnóstico, de uma outra lógica de pensamento, e por isso comecei saudando aqui a cacique indígena. Nós estamos falando de um diagnóstico energético de algo que, me parece, não é nem compreendido como real por alguns que colocam agulhas, porque daí não posso chamar de acupuntores. E aí, por favor, meus senhores, e a quem nos ouve, eu tenho que falar um pouco da história e tenho que trazer um pouco do conceito e da história, inclusive, atual do Brasil, né? Por conta do Frederico Specht, muito bem colocado pelo Jean, a acupuntura entra nos anos de 1950 no Brasil, e o primeiro conselho profissional a reconhecer a acupuntura foi este conselho que fala agora, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Em 1985, ele reconhece como técnica a acupuntura. 5 anos mais tarde, senador, 1990, o nosso conselho já retifica suas resoluções e reconhece como especialidade do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional a acupuntura. Para falar do paralelo histórico, 1985, 1990. E em 1995, até ali, o Conselho Federal de Medicina perseguia os médicos que praticavam curandeirismo, que praticavam acupuntura sem comprovação científica. Em 1995, aí começa, Deise, o nosso cansaço de luta por quem pode exercer a acupuntura no nosso país, Brasil. Porque em 95 eles reconhecem como especialidade médica o Conselho Federal de Medicina, e a partir dali começa uma disputa dizendo não, isso é perigoso, só nós podemos fazer e tal. E vários outros conselhos, ficou claramente aqui apresentado, praticam acupuntura com segurança, fazem bem à população, que é o que nos interessa aqui, nós estamos aqui defendendo a população. E reverenciando esses antepassados, esses mestres do passado de 5.000 anos, como o clássico Imperador Amarelo, que o Jean citou aqui o livro, Huan Tinendin, né, o clássico da medicina interna, da medicina tradicional chinesa do Imperador Amarelo. Ele conversando com o seu médico, Qibo, a respeito de como que ele deveria manter sua saúde, ter sua condição física, buscar sua longevidade com qualidade. Um primeiro clássico da medicina tradicional chinesa, o qual nós bebemos na fonte. Todos que fazem acupuntura tradicional chinesa bebem na fonte, ouviram falar e leem esses livros e tentam interpretar, inclusive sob a luz dos conhecimentos atuais. E o que nós confirmamos seguidamente e repetidamente durante esses 5.000 anos? Eles tinham informações e conhecimentos que hoje nós comprovamos com publicações científicas, inclusive ocidentais. Então, colocar um ponto, como fala o Jean, na mão e mexer com o funcionamento do intestino grosso, e não é só esse intestino grosso que se opera e que a nossa filosofia e medicina ocidental olha, realmente tem efeitos. O trabalho científico, senador Paulo Paim, que reconhece a acupuntura no mundo ocidental, chama o trabalho do ponto da mente brilhante. É um trabalho científico da década de 90, em que pesquisadores buscando entender o efeito da acupuntura, até hoje não totalmente explicado, colocaram uma agulha e fizeram eletroestimulação lá na perna, mais precisamente na região fibular, no nervo fibular. E fizeram a tal da ressonância magnética nuclear funcional para ver se a área da visão, porque era ponto da mente brilhante, se a área da visão se iluminava, se a área da visão aparecia com atividade na ressonância. E apareceu. Aí disseram como estimular lá na perna e lá na ressonância aparecer lá que a pessoa está vendo imagens, se ela está vendada num tubo de ressonância.
Aí disseram, não, ela pode estar imaginando coisas que ela já viu, uma paisagem e tal, ela sabe que o estudo é isso. Então isso também ativaria o córtex occipital, também ativaria a região da visão, e por isso aparece na ressonância, a área está ativada. Não satisfeito, repetiram um estudo com cegos de nascença. Pessoas que nunca tinham visto nada a não ser clarões, totalmente cegos de nascença. Fizeram novamente o estímulo na perna e novamente apareceu um aumento da irrigação, aumento da atividade no lobo occipital, lobo considerado da visão. E eis que a conclusão do estudo é: medicina tradicional chinesa acupuntura esse estímulo lá na perna, sem via anatômica nenhum, com nervo oftálmico, com região da visão, de algum jeito estimula a visão, mas nós não sabemos explicar como. E desde então, obviamente nós temos vários estudos, várias coisas que hoje já conhecemos, eu não vou me alongar nisso, até por conta do tempo, mas nós temos feito estudos e temos, no longo da história, a diferença entre um acupunturista, um médico tradicional chinesa, um profissional que faz uma clínica, vamos dizer assim, mais profunda e ampliada, e o que na China se chamou uma época dos acupunturistas pés descalço. Pessoas que simplesmente botavam pontos, pontuavam, buscando um bem-estar e promovendo o bem-estar nas pessoas, mas sem um diagnóstico profundo. Então, eu trago essas informações e trago essas notícias do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional para explicar para o senador e para a sociedade que, sim, mexe muito com a gente, né? Nós estamos muito implicados com isso enquanto fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais há muito tempo. A Comissão de Assuntos Parlamentares aqui há mais de 10 anos acompanha esse relato que o Paulo acabaste de fazer aqui sobre todos os projetos de leis que passaram na casa. Fomos o primeiro conselho por identificação com a técnica e depois com a especialidade, porque logo entendemos, 5 anos depois, que chamar só de técnica e fazer uma sessão de fisioterapia e no fim do atendimento colocar umas agulhas era pouco. Como funciona a sessão? O paciente vem, ele faz um diagnóstico, já apresentou isso aqui, através de pulsologia, através de língua, e tem uma história essa pulsologia, senador Paulo Paim. O acupunturista, e ele morava às vezes nas montanhas, não sob os auspícios dos imperadores na medicina antiga, lá no período antigo imperialista da China, ele foi proibido, certa ocasião, de ver, tocar e conversar com as mulheres do imperador. E ele descia das montanhas, tinha que entrar no castelo do imperador e tratar todos que lá viviam. E aí ele foi proibido de ver, tocar e falar nas mulheres. Como ele ia tratar? Então ele desenvolveu essa pulsologia que se modificou no longo da história. Antes o pulso era visto no pescoço, na região inguinal e no pé, energia do céu, do homem e da terra, para ficar claro na nossa linguagem de acupunturista, e isso se transformou em 3 pontos, ou em 3 posições na mesma artéria radial no punho. E essa pulsologia que o já colocou, que tem 28 tipos de pulso na mesma artéria que simplesmente a nossa medicina ocidental só conta o batimento cardíaco, nós avaliamos 28 qualidades de informações. E essa pulsologia era o único meio de diagnóstico daquelas mulheres do imperador, porque ele não podia ver, falar e tocar com elas. E ele desenvolveu isso e desenvolveu abordagens terapêuticas. Prescrevia pontos, prescrevia chás, tratamentos, exercícios, dietas, e todos melhoravam, cuidavam da saúde de todos. Me parece, senador, e aí eu quero fazer um alerta a todos os outros conselhos aqui, nós realmente já estamos cansando dessa luta e por isso o encaminhamento que eu peço ao senador é que sim, o seu relatório está muito bem feito, já o parabenizei por isso. Possível, e se possível, que essa casa o paute o mais rápido possível, e que se tenha que fazer o trâmite de novo lá na Assembleia, nós estaremos lá de novo, né, na Assembleia Federal, acompanhando todo o trâmite, mas que se paute isso sob a pena que já vem à sociedade, sobre o risco que já vem à sociedade, sendo privada desse tratamento, porque sim, desde 2006 o Ministério da Saúde reconhece as práticas integrativas, mas lá no município, senador, lá no rincão, lá no interior, por esse Brasil afora, às vezes existem grupos que dizem assim, não, essa abordagem é perigosa, mesmo que está aprovado pelo SUS, tem que cuidar quem é que faz. Então não está chegando na população, esse é um alerta que eu faço, não está chegando na população, sobretudo via SUS, porque nós sabemos que existe uma classe hegemônica, ainda hegemônica, não está chegando à população o atendimento. E quando chega, chega insuficiente, porque há sempre uma desconfiança, há sempre uma reticência, há sempre uma problematização. Eu discordo uma vez mais do senador
Irã, que aqui falou antes, que a matéria é assunto de grande polêmica, que por isso que ela está na casa há anos tratando. Eu veementemente discordo com ele com tristeza. Com tristeza, porque ela não é de grande polêmica, ela tem uma única polêmica, de um único conselho de profissão. Percebamos isso. Nós estamos todos os outros conselhos aqui, irmanados em prol da população. Reconhecendo os nossos povos indígenas, reconhecendo que estamos bebendo de uma outra fonte, de uma outra cultura, já vou encerrar, reconhecendo esses antecessores e, como muito bem falaram os que me antecederam, querendo que não seja mais uma geração perdida ou que esteja marginalizada ao ofício legal da acupuntura nesse país. Se essa casa, se o Senado e depois, se precisar, a Assembleia e assim a nossa Presidência da República sancionar essa lei, nós vamos comemorar com muita alegria e com muita força junto com a população, junto com todos os representantes dessa população, dessas casas, que sim, vence a acupuntura, vence as práticas integrativas complementares de saúde, vence a democracia e, sobretudo, vence a população que vai ter acesso a uma acupuntura de qualidade e a um outro tratamento de uma outra lógica que não uma única lógica que, por vezes, parece ter um interesse classista e puramente econômico e não que seja promoção de saúde nesse país. Muito obrigado. Esse foi o senhor Francisco Solano Trindade de Lima, fisioterapeuta e integrante da Comissão de Assuntos Parlamentares do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que fez aqui a sua exposição, pegando alguns dados históricos aí, que sempre é bom para todos entender para onde vem essa caminhada e da responsabilidade de todos nós, nesse momento, na busca da regulamentação da profissão.